bem com vocês? Olá! Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora, mas a hora do chá geralmente é 17 horas. É, né? nosso chá é chá da tarde. Então é por isso que sempre vai ao ar 17 horas, não é? Se quiser tomar um chazinho enquanto conversa com a gente, né? A gente vai interagindo. Isso, aí a gente vai aqui, ali, ali, aqui. E hoje nós estamos recebendo um jovem, não é? Nossa, um jovem talentosíssimo. É aqui da nossa cidade, Catanduva. A gente sempre fala, tem que falar Catanduva, eu não esqueço esse nome, Catanduva. Cidade feitiço. Isso. E nós estamos recebendo aqui, então, o Felipe Bozo Brida. Olha só. Muita gente de Catanduva que tem, mas na nossa cidade sempre fala, esse nome não me é estranho. Mas vocês já vão entender por quê já, tá bom? Né? Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, Edith. Obrigado, Charlot. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa bonita e falando para esse público aqui que nos acompanha. Olha, ele é comunicador, né? Ele sabe falar, Charlot. Ó, você gosta de chá? Porque chá é coisa de velho, Gosto, né? gosto, adoro. Então tá já tudo tem, certo. então vamos já começar a um fazer pouquinho aqui, ó. É, Vamos lá. e se você... Vamos fazer brinde, que nem Obrigado. ontem é uma pessoa. Obrigado. Isso. Saúde, saúde. Hã? Toma, Charlot, não pode pôr. Depois do brinde. Verdade, tem que pôr depois. É, Muito depois, bom, viu? depois. Se você achar que tá ruim, quer pôr aqui, fica à Delícia, vontade, eu vou viu? puxar É, mais e ó, próximo. Sinta-se na sua casa. E a tortinha de limão que a gente faz não é fake não, viu? Pode comer, fica à vontade. Não é cenográfico. Não, não é não. cenográfico, não. Não, não Bom, é. podemos começar? Então vamos começar. Então nós vamos começar com a pergunta que a gente faz para todos os convidados, a primeira pergunta, né? Você é jornalista? Ele é jornalista, ele é crítico de cinema, é professor, o que mais que você é? É comunicador, né? Acho que tá bom, Tá né? bom, né? Bastante coisa. Então, mas o cinema é a grande paixão da vida do Felipe, não é isso? Isso mesmo, Charlot. Eu sou jornalista faz tempo, trabalhei em rádio, TV aqui em Catanduva, jornal, revista, acho que todos os tipos de veículos, assim, formatos eu trabalhei. E na área de crítica de cinema, né, que eu estudei, trabalho ainda, percorro muitos festivais, cobrindo, divulgando filmes. Então é uma área que eu falo que eu junto hobby e também trabalho, porque trabalhar com cinema você tem que gostar de assistir filmes, você tem que ter tempo para ver de tudo, né? Desde filme que você já sabe que vai ser um fiasco, às vezes você vê lá a marca do diretor e fala, esse diretor não vai dar certo. Ou grandes filmes também, né? Então a gente acaba passando um tempo aí da nossa vida conferindo de tudo aí. Então, é a minha área, jornalismo. E eu também sou professor, né? Dou aula em faculdade, dou aula em cursos técnicos aqui em Catanduva. Tudo relacionado com o Arte, seu trabalho. cinema. Comunicação e artes. Alguns lugares eu trabalho com comunicação empresarial, outros lugares artes, né? Então, percorro aí essas duas áreas. Tem até uma ex-aluna sua que falou, quando nós falamos que ia entrevistar, ela falou, manda um beijo pra ele, que é a Queca, que fez artes cênicas, né? Fez artes cênicas. Um abraço pra ela. Isso. Ela foi acho que da turma 3, lá atrás, no Foi Senac. no início. Senac, Técnico né? em teatro, Pra quem é de cidade grande, cidade pequena, todo mundo já ouviu falar de todo mundo. Não conhece todo mundo. Então, e aí queria te perguntar, mas eu vou mudar um pouquinho o roteiro. Antes de fazer aquela pergunta primeira pra ele, você às vezes coloca os filmes que você assistiu lá e já dá canseira na gente, só de ver a lista dos filmes, né? Então ele assiste muito filme. É lógico, tem que assistir, né, gente? É crítico de cinema. É lógico. Quantos filmes você assiste, assim, tem um período específico? Não, eu vejo, Charlotte, todo dia eu tento assistir um filme e por causa das séries, porque antes eu falava, não dá pra acompanhar a série. E a série hoje tem produções importantes, né? Eu tento assistir pelo menos 1 ou 2 episódios por dia, assim. E meu tempo é curto, porque eu trabalho bastante, mas eu tento colocar ali, ou quando eu chego do trabalho às vezes 10 e pouco da noite, ou cedinho quando eu tô de folga, um horário de manhã, eu tento encaixar. Eu vejo hoje, eu coloco aí uma média de uns 20 a 25 filmes por semana, mais ou menos. Dá aí mais ou menos uns 80 por mês, a média. Nossa, mas me fala uma coisa, então se não tem tempo, tem que arranjar esse tempo. Tem que arranjar tempo. Porque vai passando, né? E a questão do streaming hoje é algo que nos força a ver muito. Porque quando você tem filme no cinema, nós estamos no interior. A gente tem uma média aí no Brasil de 10 estreias por semana no Brasil. Isso. No Catanduva às vezes vem 1 ou 2. Beleza, você vai lá no final de semana ver. Aí você liga o streaming, tem lá Netflix, 3 estreias. Amazon Prime, 2 estreias. Aí você tem que correr para acompanhar aqueles filmes, né? Porque muitos desses filmes são depois
vira notícia pra gente falar sobre premiação. Que pode ser que é filme que vai ser indicado a Oscar, a, não sei, a outros prêmios aí conhecidos, BAFTA, Cannes, né? Então esses filmes acabam chegando no streaming e é o que mais força a gente ver, porque é muita opção, né? E se não vê, fica atrasado no seu assunto. E aí muita gente pode falar, essa é a vida que eu queria, ficar assistindo filme. Não é tão simples assim, né? A gente tem que anotar tudo, tem que prestar atenção, tem que fazer muita pesquisa. Porque o olhar é diferente, né? Não, o olhar crítico, né? Que é uma percepção também de mundo. Quando a gente está escrevendo crítica, a gente está falando também de história, a gente está falando de geografia, a gente está falando de contexto social. Então, não é somente, o filme é bom, o filme é ruim. Não, você tem que destrinchar, você tem que pesquisar. Deixa eu ver se esse diretor já trabalhou com esse ator, da onde que vem a inspiração para esse roteiro, vamos ver, vamos dar uma... Então, é um trabalho que exige bastante tempo para você se dedicar. E achar um comentário diferenciado dentro daquilo que todo mundo está falando, né? E tem que ter esse foco, né? Essa atenção muito grande, né? Não pode ficar distraído conversando enquanto... É que nem a pessoa faz sorvete, deve tomar sorvete todo dia. Delícia. Não, é gostoso, você gosta, você tem que... E como que isso entrou na sua vida? O cinema entrou na sua vida? De que jeito? De que jeito? De criança, adolescente, como? Olha, eu lembro, minha memória, assim, até tem um livro publicado, o Cinema em Foco, que é um livro de críticas, e na abertura do livro eu conto um pouquinho dessa história, né? Eu tinha uns 7, 8 anos, isso em 92, 91, 92. Eu tinha um tio, que já é falecido, tinha uma tia que também gostava muito de cinema, e eles me apresentavam muito filme, né? Olha, esse filme é bom, tal. E eu cresci na casa dessa minha tia, com os meus primos, e sempre, todo final de semana, era um ritual ir na locadora, vocês lembram? A gente levava um videomaker também. VHS, era fita, não era DVD ainda, a gente ia lá, e antes tinha uma locadora a cada 3 quarteirões. Era uma outra época e não é tão antigo, né? Isso aqui é coisa de 30 anos atrás. Pra vocês verem como que a tecnologia revolucionou tudo. E aí a gente pegava filmes. Então eu fui acostumado a ver de tudo. Filme antigo, filme novo. Aí eu comecei a gostar. Em 97, mais ou menos, eu tinha 13 anos, nós montamos, eu e um primo meu, um blog. Mal tinha internet aqui no Brasil, a gente não tinha em casa, porque era muito caro ter internet em casa. A família da minha mãe tem uma empresa, a gente ia lá, usava num horário alternativo, atualizava os comentários dos filmes. Então, quer dizer, foi como autodidata. Então eu comecei gostando, aprendendo, vendo, só depois eu fui estudar. Então eu fui fazer faculdade, entrei na área de jornalismo, me especializei em jornalismo cultural, depois eu fui fazer pós-graduação, meu mestrado, tudo na área de artes e comunicação. Então, quer dizer, começou com uma paixão antiga, um hobby, e aí eu fui aproveitando nos tempos que eu tinha, né, de lazer também, para poder publicar coisas, e depois fui estudar. Foi tudo certinho. E tem um adendo aqui que ele veio na casa de velho. Nós somos do tempo, antes da locadora, né? Catanduva, nossa cidade, tinha 4 cinemas. Tinha, né? Eu lembro o Cine Central, o Cine República, o Bandeirantes e o Tropical. Você lembra disso? Eu lembro disso. Não, eu lembro, eu sou mais novinha do que você. Você é bem mais velho. Eu lembro de 2 desses aí. Ela tem que falar isso. Peraí. De novo, Alain? Mas você não desligou, eu esqueço. Preciso tomar remédio pra memória, né? Oi, é o Carlos, o porteiro de novo, olha lá. Então ele quer fazer uma pergunta pro Felipe. Você Oi, conhece o Felipe? De onde você conhece? Ele parece alguém que você já conheceu, é? Quem? É a cara do seu pai. Ele falou, então nós vamos... Calma. Peraí, ele tá fazendo a pergunta. Entendi. Eu falo pra ele, depois você assiste o vídeo. Tá bom, obrigado, cara. Tá? Eu mando um abraço pra ele, assim, pra família toda, é isso? Tá vendo? Ele reconheceu a fisionomia e agora a gente vai entrar então naquilo que a gente já tinha falado. Que ele também já falou disso, de família. Família. E a próxima pergunta ia ser justamente sobre a questão de família. O sobrenome Bozo Brida é um nome que pra nós... Eu vi seu pai jogar futebol. Brida. Brecha. O pai dele é Brecha. Não, por causa do sobrenome, o Brida era o tio. Sabe. Meu tio tá vivo. Que também tá vivo. O tio tá vivo. Que foi futebolista. Então, você não quis ser jogador de futebol, não? Nós pensamos isso. Como é que você conseguiu fugir disso, menina? É por causa do tio e da tia. Eu acho que meu pai,
Acho não, né? Meu pai, ele não era uma pessoa que a gente conhece outros treinadores, jogadores que forçavam o filho, né? Ou já encaminhava. Então, uma coisa, eu não gostava, até hoje não gosto muito de esporte, né? De futebol especificamente. E meu pai deixou a gente escolher o que a gente quis. Então, eu e meu irmão um pouco mais velho, meu irmão jogava. Antigamente tinha o Clube dos 50 aqui, que era um time só dos veteranos, né? Meu irmão jogava lá no campo e todo mundo falava, ele pode jogar, tal. Meu pai nunca forçou, meu irmão também nunca quis. E eu também. Meu pai nunca falou, você tem que seguir a carreira, eu te indico e tal. Não. Tanto é que eu fui para a área de jornalismo, meu irmão foi para a área de direito, né, advogado. Totalmente diferente os dois, né? E a gente, assim, falar da história do meu pai, eu conheço bastante. Agora, eu não sou uma pessoa ligada a esporte. Sim. Felipe, quem que tá jogando hoje? Que divisão que tá? Qual campeonato? Eu sei nada porque eu não acompanho, mas... vamos falar da história do teu pai. Então eu conto os times, aí eu sei porque a gente conviveu, eu ajudei meu pai a fazer todos os materiais dele, eu e meu irmão. Meu pai tem muito, deixou, né? Meu pai faleceu faz 12 anos. Deixou álbuns de fotografia, troféu, camisetas, né? Então a gente tem esse material preservado como eu lembro dele que eu ia no campo, assistia no Grêmio. Mas ele jogou no Santos. Ele jogou na seleção brasileira, seu pai. 4 anos no Santos, com o Pelé. Com o Pelé. 1 ano na seleção, nos amistosos para a Copa de 74. Não foi para a Copa, né? Ele falava, meu pai, que tinha muito jogador muito bom e vários ficaram de fora, inclusive ele. Jogou no Guarani, jogou nas 2 ou nas 3 fases do Catanduva Esporte Clube e Grêmio. Quando subiu em 88, meu pai estava lá no time. Eu lembro. O último lugar que meu pai jogou foi lá, porque ele já estava com 38 anos na época, né? Mas jogou bastante tempo na época ainda. Até 42, até 42. Que foi uma geração que não chegava tanto tempo assim, né? Gente, ele jogou com o Pelé, gente, olha só. 4 anos. E de Catanduva. De Catanduva, né? Em Catanduva sempre tem gente boa. É um celeiro de talentos. E tem então o seu pai, ele chama Moacir, né? Moacir. A dona Fátima. Você lembra de tudo isso? Anos, né? E aí ele te fala, e essa infância sua com eles? O seu pai devia viajar muito, devia, né? O que isso mexeu com você? O que isso fez em você na sua vida? Olha, a família. Charlo, minha mãe praticamente cuidou da gente assim, porque eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, nós temos 10 anos de diferença. E eu e meu irmão temos 8. Então minha irmã e meu irmão sentiram muito mais a falta do meu pai, porque foi a fase 75, 77, que é quando meus irmãos nasceram, meu pai estava no auge ali, jogando vários times. Eu nasci em 85, quando meu pai já estava parando. Então, eles sentiram mais a falta do meu pai. Quando eu nasci, meu pai já estava parando a carreira dele, ficando mais em Catanduva, até porque na época ele jogava e treinava o Sertãozinho. O Sertãozinho é do lado, aqui do lado de Ribeirão Preto. Então ele vinha muito mais para cá. Então eu tive a presença mais do meu pai ali em casa. Mas quem sempre cuidou ali foi minha mãe, porque minha mãe não trabalhava, né? Minha mãe ficava em casa, até depois ela ia pra gráfica. Trabalhava em dobro. Trabalhava em dobro. Mas não ficava assim fora, né? Ficava dentro de casa, cuidando de filho, que é um trabalho, né? Bastante puxado. Sim, mas a gente entendeu, é só E aí ela, depois, né, que ela foi trabalhar, e a gente ficou também com meu pai, porque quando minha mãe foi trabalhar nos anos 90, meu pai ficou mais em casa. Sim. Então houve uma troca. Então foi e dá um abraço aí pra dona Fátima, pra família toda, a gente conhece a família toda. E foi diferente, então, a relação com você e com seus irmãos. Nós já temos aula pra a Laura, que é. A Laura é minha sobrinha. Nós já demos aula pra ela. Hoje ela tá no Paraná estudando, fazendo faculdade. Olha só, nós estamos ficando velhos. Muito verdade. Você tá ficando mais. E só um comentário, Charlotte, você falou do meu tio deve ter a idade de vocês, ele vai fazer acho 78, mais ou menos. Mas jovem. E ele jogou com meu pai, jogaram no Moleque Travesso, lá no Juventus, dupla, e depois meu tio foi ser treinador, treinou muitos times de esporte do Recife, treinou grandes clubes aí na fase áurea aí. Meu tio tá vivo, tá bem, manda um abraço também pra ele. E parabéns pela carreira maravilhosa, que o brasileiro sempre se alegra quando vê o esporte, né? Verdade. Eu também não jogo muito, mas... Mas você gosta de assistir. Eu gosto de assistir, né? Quem tá assistindo tá vendo, já descobriu que eu sou corintiano. Aliás, aqui em casa todo mundo é corintiano, até nossos gatos são corintianos. Tem que ser. E você não escolheu nada?
Meu irmão sempre foi corintiano fanático, olha né? só. Meu irmão pendurava a camiseta na televisão quando tinha jogo, sabe? Morria quando o time perdia. E eu falo que na época eu fui meio que induzido a seguir o Corinthians, mas nunca sei nada, sabe? É Corinthians. O futebol não era a minha praia. Então, voltando para a tua praia, então. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que essa Praia não, pra sua... porque nós convivemos muito com crítica ao longo dos anos na nossa vida, né? E deixa eu te perguntar, agora essa pergunta é difícil, hein? Qual que é o segredo pro crítico de cinema? O crítico em geral. Qual que é o segredo? Até onde vai o olhar do crítico e até onde ele se separa do gosto pessoal? Porque uma coisa pode influenciar a outra. Né? Muito. Eu sempre lidei com esse dilema, porque às vezes eu estava assistindo um filme, nossa, esse diretor que eu gosto, acompanho a carreira dele sempre, só trabalha com gente boa, ele é muito autoral, também produz, escreve, faz tudo. Aí você acompanha a carreira do cara, ele tem uma carreira consolidada, um cara muito bom, mas aí ele faz um fiasco, ele faz um filme que aí você tem que deixar o coração de lado um pouco, trabalhar um pouco mais com a cabeça, né? Para poder diferenciar, para poder, né, escrever um texto, porque o texto você não está escrevendo para você, você está escrevendo o texto para o público, igual vocês, né? Eu acho que o trabalho de ator, o trabalho da atuação também, você faz para o público, você conquista o público. Então a gente trabalha diretamente com o público. Eu escrevo, eu estou atrás do computador, tenho que fazer um texto para falar se o filme é bom, se não é bom, por que não é bom, apontar as qualidades, os defeitos e deixar para o público também formar a ideia dele, né? Porque claro, tem crítico que chega, tem público que chega para mim e fala assim: Felipe, mas como você detestou aquele filme? Aquele filme é muito bom. Não, ok, por quê? O que você achou bom? Não, eu não gostei por causa disso. Então, a crítica serve para você formar opinião, você indicar caminhos para quem está assistindo ou quem vai assistir. Eu faço um tipo de texto, eu não gosto de escrever, porque tem vários tipos de crítica quando a gente vai ler, né? Tem aquela crítica que quando o filme sai, o cara quer explorar tudo, inclusive o final, contando spoiler e tal. Eu já faço aquela crítica mais preparativa, assim. Você vai falar do filme, você não vai dar muitos detalhes, mas você vai apontar coisas, né? Então são formas de você usar o trabalho. Mas realmente, Charlotte, tem dessa de a gente ter que separar. Pessoal, né? Porque tem coisas que eu tenho... E tem aqueles que a gente chama de guilty pleasure, né? Aqueles filmes horrorosos, você sabe que é ruim, mas marcou minha infância. Aí quando você vai assistir hoje, você fala, putz, por que eu gostava desse troço? Mas dá aquela pontada de saudade, porque te leva para uma época, né? Mas aí a gente também tem que... o filme é muito ruim, mas me lembra a minha infância. Ok, você tá sendo sincero ali, mas você tá falando que o filme não é bom por causa disso. Aí cai, gente, eu tô rindo, porque olha, gente, tem umas coisas que acontecem nessa vida. E ela tomou chá. Eu vou contar, é chá, viu? Nós estamos aqui conversando, comendo, mas tem luzes, né? Iluminação. E aí minha tortinha tá derretendo, é muito calor. Muito boa. Aí todo mundo melecou os dedinhos, tá todo mundo dando umas disfarçadinhas. Aí eu fiz um sinalzinho, o Chayane não viu. Pra comer depois. Grandes cenas de cinema foram improvisadas pelos atores, né? Coisas que a gente só edita e conta pra vocês. E a gente ia falar justamente disso, mas acho que ele já falou. É separar o olhar do crítico do olhar pessoal. Você consegue, então, fazer isso, né? Vou dar um exemplo, Edith, que é o seguinte. Às vezes eu vou em festival de cinema. Eu costumo hoje, fui em muitos, mas todo ano eu vou no Festival do Rio e na Mostra de Cinema de São Paulo. Eu vou lá como crítico credenciado, acompanho as sessões, tenho entrevista com os atores, diretor. E aí é uma questão, né? Que você vai lá, consegue uma entrevista exclusiva ou numa coletiva com um ator importante ou com um diretor independente, não importa. Aí você vai lá, prepara tudo, e quando você assiste o filme é muito ruim. E aí fica aquela, bom, eu tenho que escrever porque... Ou quando é colega nosso que dirige filme, tem um monte de amigo diretor, fala, vai assistir meu filme, Felipe. E aí você tem que saber separar. Você tem que falar, olha, o filme gostei ou não gostei, mas você tem que ser sincero, porque senão fica aquela coisa de troca de favores, de amizade. Olha, não, vou elogiar porque é filme do meu amigo. E a gente sabe que tem muita gente que faz isso. Sim, sim. Mas eu tento o máximo fazer um exercício de separar. É difícil.
para poder levar um texto e uma informação de qualidade também para quem está lendo a crítica. E a crítica a gente vê como uma coisa negativa e não é. Né? Porque você é amigo mesmo, você vai falar a sua opinião, fazer a sua crítica dentro da sua especialidade, mas sem querer ofender a pessoa, Sim, né? saber escrever, falar. Exatamente, você falou agora, saber escrever. Por quê? Às vezes eu falo pro videomaker, né? Que às vezes ele lê uma crítica antes de assistir o filme. Aí ele fala assim, eu não vou assistir esse filme, o crítico falou mal. Eu falei assim, não, você tem que ir lá ter a sua própria crítica. Né? Então, o crítico ele não pode escrever de uma forma que as pessoas falam assim, então nem vou vestir isso. Porque vai do gosto, vai do olhar, vai de... Né? De tantas coisinhas, né? E me fala uma coisa. Não, pode falar, Charlotte, tá aqui. Você acha que o cinema... Assim, aquela pergunta assim, gente, mas é importante ouvir isso de um crítico, que a gente conversa entre nós, tudo leigo, né? Mas é importante ouvir isso de um crítico, uma pessoa que conhece. Pra você gosta mais hoje do cinema? Não sei se é uma pergunta fácil de responder. Você gosta mais do cinema de hoje? Você gosta mais... Porque mudou muito, né? Muita coisa você assiste hoje, nós pelo menos assistimos às vezes mais na televisão do que no cinema, porque a experiência do cinema não existe igual. O telão não existe igual. O que você acha? Você acha que hoje é mais gostoso assistir filme? Olha, eu vou comentar duas coisas aqui. Primeiro, sobre espaço. Ir no cinema acho que é uma experiência visual única, né? Escurinho, você se desloca até lá, é uma questão exclusiva, né? Você vai estar ali e tal, você leva pessoas, som muito bom. Só que também a gente tem os prazeres da sala em casa, né? Você tá lá no teu sofá, você assiste um filme, ou você pode comprar uma televisão grande que se assemelha ao cinema, você faz lá um som todo chique em casa. Tem gente que tem essa questão, faz ali uma sala de cinema particular em casa, né? Mas eu acho que a experiência é igual ao teatro. A experiência visual tá ali. Sim. A experiência do cinema é você tá ali, rir com um público diferente, chorar com um público diferente, porque às vezes você tá assistindo um filme, você escuta aquelas gargalhadas, você vai junto. É outra experiência, né? Mas eu hoje, você fala assim pra mim, Felipe, eu tô mais cômodo em ver filme em casa, mas eu tenho que ir no cinema, gosto, tenho o maior prazer. Mas eu acho que se facilitou muito o acesso ao cinema hoje por causa do streaming. Então você tá lá, tem filme que você não tem mais locadora. Sim. Você não tem mais opção de você locar o filme, então você tem que assistir em casa. Os que estão no cinema são alguns filmes. Tem filme antigo que eu não acho, eu vou lá e acesso o streaming. Porém, outra coisa que eu não falei aqui no começo da minha apresentação, eu sou colecionador de filme ainda. Então eu sou colecionador de DVD e Blu-ray, eu tenho acho que uns 8 mil em casa. Eu não me desfaço dos filmes porque tem filme que também está em mídia física que você não encontra no streaming. Sim. Você não encontra em nenhum lugar. E aí eu preciso, às vezes, por uma aula, para comentar com um aluno, ou passar algum trecho. Não acho. Então, eu tenho lá os filmes todos guardadinhos, que também é uma questão. E, sobre gosto, eu gosto mais do cinema antigo. Sim. Você fala assim, você gosta mais eu gosto do cinema recente, tem outro tipo de cinema, cinema com computação gráfica, ou a questão da montagem, ou a questão do cinema independente ali, mas o cinema antigo, assim, década de 50, 60, 70, é porque acho que eu volto muito na minha infância, sou uma pessoa muito saudosista, sabe? Então... tem a questão da afetividade, de grandes atores e atrizes. Né? E uma coisa que acontece, que é o cinema nacional, tem um certo preconceito, né, do brasileiro com isso. O que você diz para incentivar a gente a assistir mais cinema brasileiro, nacional? Primeiro, que é um cinema que a gente luta muito para fazer acontecer, né? O cinema brasileiro não tem os grandes orçamentos que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você faz um filme blockbuster com 150 milhões de dólares. No Brasil, um filme de $1 milhão, um filme de $1 milhão, você consegue fazer 5, 10 filmes bons, né? A gente tem uma indústria forte aqui no cinema, mas é diferente da indústria americana, é diferente da indústria europeia, né? Então eu acredito que o cinema brasileiro, o preconceito que sempre existiu, mas é tão tonto, né? Quando a gente fala, o filme brasileiro fala muito palavrão. Você assistiu o filme americano, vai ter muito palavrão. Também. Vai ter muito, eles vão soltar muita coisa, vai ter... a questão da língua, tem muita gente que se importa com a linguagem, olha a linguagem.
Mas aquele filme está retratando, às vezes, uma realidade, está retratando um grupo, está retratando um contexto social ali, que aquela linguagem é necessária ter, e é uma linguagem que todo mundo vai usar, né? Sim. Mas eu acho que o cinema nacional não é tão valorizado. Teve uma época que teve aquelas cotas de inserir o filme na tela, a Ancine colocou, tinha que ter um filme brasileiro por semana, porque hoje a gente vê que o filme brasileiro não tem espaço também por causa disso. Sim. Você chega lá, você tem Os Vingadores, ou um Barbie lá, arrasa quarteirão, um monte de gente ali assistindo. Pô, como que o cinema vai tirar uma sala onde um filme está dando 200 pessoas para colocar um filme brasileiro que às vezes vai ter 3? Então tem toda essa questão também de logística de mercado, tem essa questão do pensamento na bilheteria, que é uma questão que sufoca muito às vezes o cinema brasileiro. Mas hoje também um outro canal é o streaming. Você vê que tem muita gente vendendo os roteiros para Netflix. Sim. O filme brasileiro hoje no Netflix, você liga, é um monte de produção própria, né? Sim. Prime também fazendo séries brasileiras de qualidade. Séries brasileiras bem. Então eu acho que é um pouco assim esse mercado. Tem a questão da concorrência, que é um pouco desleal, né? Tem a questão um pouco de preconceito do público ainda, mas o cinema brasileiro tá indo bem. Eu vejo que os últimos 2 anos as bilheterias dos filmes brasileiros arrebentaram. Pega o Turma da Mônica, pega o Minha Mãe é uma Peça. São filmes que você coloca, às vezes, do lado de filmes americanos com a bilheteria no Brasil, né? A gente tá falando do Brasil. E o que você sugere para as pessoas assistirem, para começar a engrenar nos filmes nacionais? Assim, dá umas 2, 3 sugestões. Assim. De filmes? De filmes? Eu gosto muito do Central do Brasil, pegar um filme antigo, né? O trabalho da Fernanda, lindíssimo, né? Um filme muito bom. Um filme que tem uma linguagem diferente, pouca gente viu, chamado Dois Coelhos. É um filme assim com uma edição frenética com a Alessandra Negrini, é um filme que eles tentaram fazer uma coisa meio... aquela montagem americana, assim, com muito ritmo. É muito legal, o filme deve ter uns 10 anos mais ou menos. E o que eu vi recentemente brasileiro que eu gosto? Eu gosto de alguns diretores. Kleber Mendonça Filho, assista Bacurau, assista o Aquários, que é lindo, com a Sônia Braga. Ele fez agora o Retratos Fantasmas, que está na Netflix, um documentário sobre a história do cinema de rua lá no Recife, que é fantástico. Então, alguns filmes aí para vocês começarem a curtir o brasileiro. E a produção brasileira, a gente se encantou com a série, a Cidade, como é que é? Cidade Invisível. A Cidade Invisível, Folclore. Folclore brasileiro, uma produção assim, maravilhosa, simpática, interpretações, uma série muito boa. E sabe o que eu acho só interessante para terminar esse ponto, o Charlot? Você vai para Netflix, pega uma série dessa, que tem a Alessandra Negrini também, né? Coloca lá, Netflix Mundo vai estar assistindo se os filmes, se os direitos forem levados para lá. Então tem lá nos Estados Unidos alguém vai estar acessando Cidade Invisível, lá no Japão, tal. Então você consegue levar para fora do Brasil uma produção porque tá no stream, tá com fácil acesso. São os novos tempos, né? São os novos tempos. A gente tem que se adequar a isso. A internet veio, não tem jeito, o streaming veio, não tem jeito. A gente tem que se adequar. Videomaker descobriu. O importante é manter sempre o critério, né? No sentido assim, não perder o foco, ter o senso crítico. Ó, isso é bom, porque às vezes na miscelânea ali, as pessoas perdem noção do que é bom e do que é ruim. Porque tá tudo numa coisa só, e as pessoas perdem um pouco noção de um bom diretor, de um bom filme, né? De uma boa fotografia, de um ator, né? Sim. Gente, o tempo tá voando, é uma maravilha, né? Dá pra fazer uns 2 programas aí. Ó. Isso mesmo, Charlot. E nós tivemos agora, porque a gente acompanha, o pessoal acha que nós somos velhos, que a gente não sabe nada, né? A gente acompanha o Globo de Ouro agora, recentemente, e veio o Oscar pela frente, né? Então o Oscar, você acha que assim, já tá definido já? Porque... Tem sempre surpresa, né? Sabe uma surpresa que eu tive? Eu acho que eu vi quase todos do Oscar por causa do ano passado. Quase todos os filmes que estão, principalmente os menos comerciais, eu vi ou na Mostra Cinema de São Paulo ou no Rio. O Anatomia de uma Queda. Nós não vimos ainda, todo mundo falando. Passou no Festival Varilux de Cinema no finalzinho do ano passado. Eu vi na Mostra Cinema de São Paulo, acho que teve 2 sessões lá. E é um filmaço. E ele, no Globo de Ouro, eu queria muito que o filme ganhasse, mas quando você olha, você fala, esse filme infelizmente vai vir outras coisas e vão pegar. Ele ganhou os 2 principais prêmios. Exato. Né? E ele atiçou a curiosidade, precisa não ver esse filme. Lembra do Parasita? O Parasita, que é um baita filme, ninguém imaginava que ia ganhar melhor filme para tirar
E aí também é uma mudança dos tempos novos. Sempre ganhou filme americano, melhor filme. Ganhou Parasita, ganhou, que é um filme sul-coreano. Exato. Né? Então, assim, tem coisas diferentes. Eu não consigo fazer aposta. Porque sempre tem aqueles bolão e tal. Eu não entro porque é muito estranho. A tendência é ganhar tal. Mas às vezes chega o Oscar, dá para outro. O próprio Anatomia de uma Queda foi uma surpresa. Regra, né? Diferente. E o que ele tá falando já dá pra gente fazer o nosso ping-pong, que tem umas perguntas assim, né? Será que ele tá pronto pro ping-pong ou não? Ping-pong é assim, é mais fácil para mulheres. Porque faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, o Charlot vai fazer perguntas rapidinhas para você. Tem que responder rápido. Sequinho. Enquanto isso, você vai fazendo assim, contando até 10. E vai respondendo. Eu tô falando com você e tô contando até 10. Mentalmente você vai contando até 10 e vai respondendo pra mim. Isso. Então é assim, palavras. Mas o Tchan... Se precisar dar uma explicada, tudo bem. Mas você tem que fazer esse gestual, ó. Esse gestual é muito importante, porque você vai estar fazendo duas coisas. Tá bom? Pode ser? Tá pronto já? Vamos lá. Quer tomar um chazinho antes? Vou tentar acompanhar o ritmo. Uma água. Então fica assim pra sua câmera, tá? Olha lá, Charlot. Vamos lá, então, 1, 2, 3, ping-pong. Um filme pra esquecer. Assim, fora de casa. Assim, não, Fora faz de assim, casa. assim. Vai contando Tem aí, que vai contar, contando. tem que fazer o gesto. Então vamos lá, vamos voltar. Peraí, Charlot, de novo, vamos fazer. Olha lá. Então eu vou fazer outra. A gente tá? não. Vamos lá, Não, Charlot. faz a mesma que depois mesmo. eu edito. Isso. Um filme pra esquecer. Fora de casa. Pra nunca esquecer. Era uma vez na América. Meu Deus, eu amo esse filme. Um ator. Robert De Niro. Continua com o dedinho. Nós estamos... Uma atriz. Meryl Streep. Continua. Um sonho. Um sonho, deixa eu pensar. Viajar o mundo. Redor do mundo. Maior decepção do Oscar. Maior De quem ganhou ou de quem não ganhou? Ganhou Ou pode ser os dois. Oscar, Um que ganhou e um que não ganhou. Maior decepção do Oscar. Sequinho, vamos lá, Deixa eu pensar. Que não ganhou? Que não ganhou. Ixi, O dedinho, o Você tem que dedinho. chutar a cadeira e falar, pelo amor de Deus. Não acredito nisso. Não acredito que esse filme não ganhou. E agora os dedinhos. Travei, pera lá, eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo A tempo. gente sabe. As mulheres fazem mais fácil. Vamos lá. Vamos pular essa, vamos falar depois Deixa a pro gente final, volta. deixa pro final. Um final de filme que te deixou pregado no sofá. Eu revi ontem, inclusive, o Feliz Natal do Selton Mello, que tem aquele final da criança na janela, que é um negócio assim que... Ai, é lindo Ele me mesmo. mata aquele final. Olha lá, dedinho, filho. Tá. Volta pra aquela que não conseguiu, vai lá. Tá, aí você dentro do teu sonho, aí eu vou fazer a última pergunta. Que você falou que um sonho é viajar o mundo inteiro. Um lugar que você quer ir. Um lugar que eu quero ir, a Finlândia. Tô Diferente. louco pra ir lá na Finlândia. Frio, eu adoro frio. Ele mora em Catanduva. Gente, vocês não têm noção desse daqui. Olha, ele respondeu bem, até que ele não tá contando nada. Mas ele, assim... Ele se condicionou. Mas foi bem. Nós temos mais duas perguntas, mas eu quero falar uma coisa que ele falou rapidinho. Isso, senão a gente... Anaís, uma pergunta, eu ia te perguntar se o cinema acabou, mas a gente já falou bastante isso do streaming, né? Porque... Né? Mas deixa ele falar. O cinema acabou? Olha, eu acho que o cinema como sétima arte, não. Né? Porque a gente tem formas hoje de acompanhar e ver cinema. Mas se a gente for pensar naquela cinema de você ir na bilheteria, na Bomboniere, né? Cinema de rua, esse sim acabou. Né? O cinema de rua foi hoje foi absorvido pelos cinemas de shopping, né? Virou uma coisa extremamente com luminoso, neon, filas e filas de gente. Então ficou uma coisa mais comercial, mais industrializada, né? Quando a gente pensa no cinema de rua, como em Catanduva. A gente tinha lá, vocês falaram, Cine Tropical, Cine Central, depois teve o Central Cinema, antes, né? Central Cinema, Bandeirantes, República. Tivemos esses cinemas aí, hoje não tem mais nenhum. E aí ficou qual? Um cinema dentro de um shopping. Que hoje é a realidade de quase todas as cidades pequenas e metrópoles. Porque né? vem a questão da facilidade, da segurança e uma série de coisas. Né? Do lado comercial já está nas lojas ali. É uma questão de marketing. O cara tá ali comprando, tem um filme ali, vamos lá assistir. Então ele já, às vezes ele nem vai. Antes você tinha que ir pro cinema. Agora você vai pro shopping
passei a... então agora eu vou no cinema, porque você já tá lá fazendo outras coisas. Mas é tão romântico e bonito, né? Você, quando vai nos festivais, nas mostras, é o cinema, tudo, dá um negócio bom, né? Sim. Tapete vermelho. Como era antigamente, né? Ó, então não estava no roteiro, mas eu pergunto que a gente estava conversando antes de começar aqui. Eu já vou avisando, se alguém me encontrar no cinema, não liga celular perto de mim e não conversa durante o filme, que eu quero ouvir o filme, eu paguei para assistir o filme, não para ouvir conversa também, né? E não chuta a cadeira atrás, pelo amor de Deus, não põe as cadeiras e fica fazendo assim com o pé, empurrando a gente, né? Fica desagradável. Fala com Então, educação. é que eu me exalto quando eu vejo. Gente, educação é tudo. Posso falar uma outra coisa que Pode. me incomoda? Fala. Tudo isso me incomoda. E me incomoda, esses dias eu fui no cinema, a pessoa abre um saco de batata assim. Sabe? É uma barulheira com saco, com papel de chiclete, fica assim, aquilo. Você às vezes está assistindo um filme que a falta do som é o elemento do filme. E aí fica aquele negócio que você se perde, igual no teatro. Você tá no teatro, você já viu, uma vez eu estava numa peça de teatro em São Paulo, tinha uma luz vindo, o ator falou assim, por favor, desliga essa luz. Aí ele voltou pro papel. Quer dizer, ele teve que ser estúpido porque a pessoa não tem um mínimo de noção de como se comportar numa peça de teatro, numa plateia. Isso tudo vem também, Felipe, de uma questão de educação, não só da familiar, mas da questão escolar, porque as pessoas não leem mais, elas têm dificuldade de foco, hoje é tudo 15 segundos rapidinho, e o cinema, o teatro, né, exposição, tem até uma foto famosa, né, de um monte de jovem vendo o celular com tantas obras maravilhosas nas paredes, né? Então assim, isso é perturbador para nossa época, porque é uma geração que não pensa, não vai desenvolvendo o senso crítico, né? E é difícil, é como você falou, de repente aquele silêncio é tão importante, alguém quebra o silêncio porque fala, ou pensa, não está acontecendo nada mesmo, não tem esse olhar, né? Ir ao cinema é ir ao cinema. Guarda celular, deixa pra depois. Você tá pronto para a última pergunta ou não? É a última. O tempo voou, hein? Para de pôr medo. Você tá pronto para a última pergunta? Quer tomar um chazinho antes? Uma água? Charlot, como você é dramático. Você já imaginou a dificuldade que ele vai ter para responder essa última pergunta? Você já imaginou? A dificuldade que ele vai ter para responder essa? Se eu já fiquei com dificuldade para responder, falta uma daquela lá que minha cabeça até agora tá pensando. Ele tá pensando. Ele vai passar o final de semana pensando. Ele vai te ligar Essa depois, pergunta, essa pergunta é clássica, mas a gente gosta de ouvir, né? A gente tem umas respostas surpreendentes. Se você pudesse voltar no tempo, ou não, assim, mas se você pudesse... Não, voltar no tempo, é a pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e convidar uma pessoa para tomar chá com você, quem você convidaria? Qualquer época. Com certeza seria meu pai. Voltaria, porque, assim, meu pai ficou doente, né? Ficou uma fase que a gente não reconheceu mais ele, né? Ficou quase 2 anos doente, assim. E esses dias a gente estava na mesa conversando, eu, meu irmão, minha mãe, num domingo lá, e a gente começou a relembrar a história do meu pai. Minha mãe fez uma comida que meu pai gostava, que era estrogonofe. Pôs lá no domingo, e toda vez que minha mãe faz muito, sempre vem histórias do meu pai. E meu irmão começou, você lembra disso? Aí ele começou a contar um monte de história, de jogo, de coisas que meu irmão fazia com meu pai, também comecei a contar e tal. Então, quer dizer, a gente... Parecia que a figura dele estava ali ouvindo e cochichando no nosso ouvido, né? Conta isso aqui também. Então foi muito emocionante, porque vai passando o tempo, a gente fica com saudade, a gente parece que a pessoa vai se apagando, né? A gente quer às vezes ouvir de novo a voz. Outro dia eu estava falei, como que era a voz do meu pai, né? Aí achamos uma gravação lá de 2004, uma entrevista que ele deu aqui em Catanduva, uma entrevista longa, eu assisti inteira, parecia que ele estava ali naquela hora, né? Então, quer dizer... É uma coisa que a gente fica pensando, né? E eu acho que essa resposta seria meu pai, né? Vocês viram como da volta que chega no mesmo ponto? Com o quanto que a formação, né, a vivência, a família vai ser sempre importante na nossa vida. Por mais estranha ou maluca que a família, porque toda família tem uns perrengues, né? Tem pessoas assim, mas são as referências. Mas fala, Fátima, quando você fizer estrogonofe, quiser convidar a gente, também pode convidar, a gente Charlot, você só pensa em comer, Charlot. Não, é social, Edith. Sim, é bom a gente... Ó, Felipe, a gente quer agradecer demais. Claquete. Ó, voou o tempo. Pro velho, às vezes, até uma batedeira quando voa rápido, assim, né? Então, muito obrigado. Eu não sei, você não sabe, né? Aí, já tem um documentário do seu pai?
Você podia roteirizar e dirigir Um um monte de gente pensou fala no pra mim, documentário do um monte de Brecha. gente fala, faça o livro do seu pai. Aí tinha um amigo meu que é jornalista aqui, ele começou a planejar lá atrás, aí teve uma outra pessoa que me perguntou, material a gente tem, Sim. precisaria pensar. E meu irmão já teve algumas ideias também de bolar alguma coisa, assim, de livro primeiro, né? Uma Sim. coisa com foto e tal. Mas é uma ideia que nós vamos começar a amadurecer. Tomara que Ah, eu fazia cinema, hein? Não Um precisava ser documentário, né? Ou os É, dois. longo. Ou Ou o documentário baseado no filme, Isso, no livro. Aproveita a o livro- outra, a próxima Paulo Gustavo, de repente. É, isso aí. Muito obrigado, de coração. Obrigado, Charlotte. A Obrigado, gente nem Edith. sabe Foi uma como delícia agradecer. aqui comer com vocês, conversar, relembrar coisas e falar de cinema, que é a minha área. Ah, a gente também, a gente aprendeu um monte, A gente né? adora cinema também, né? Depois você vai- Às vezes eu durmo um pouquinho. Ah, Charlot, é porque você precisa Porque parar de você, comer fica, pra gastar. você quer ouvir baixo pra não incomodar os vizinhos. Aí eu começo, não ouço mais direito, então começa a me dar sono. Não, é né? porque você Aí eu come vou- demais, não é você que faz isso. É só uma surpresa. Não é, ela acha que eu como demais. Não é. É Tchau, que você gente. põe muito baixo o volume. Pode desligar aqui. Cinema tem que ouvir alto. Para, Charlot, você tá irritando as pessoas. Não, não. Cinema tem que ouvir alto.